Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz das pessoas, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, aquele que, vindo ao mundo, ilumina todo o ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos e filhas de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje, os queridos filhos e filhas, hoje nasceu o nosso Salvador. Alegremo-nos. Não pode haver tristeza no dia em que nasce a vida, uma vida que, dissipando o temor da morte, enche-nos de alegria com a sua promessa de eternidade. Nós nos preparamos para esse dia durante 4 semanas, 4 domingos de preparação, ouvindo aquele chamado de Deus, pedindo que nós nos convertêssemos, que nós preparássemos o caminho do Senhor, isto é, o nosso coração. E aqui estamos hoje celebrando esta grande festa, a grande festa, uma das principais festas, a primeira grande festa da cristandade, do cristianismo, é a Páscoa. O Natal é outra grande festa, são as duas principais festas da liturgia católica. E aqui estamos então celebrando esta festa, que a gente pode chamar de aniversário de Jesus Cristo, que é o Natal, o aniversário natalício de Jesus Cristo. Mas nós estamos, na verdade, celebrando a encarnação do Verbo de Deus, a encarnação da Palavra de Deus. Cristo é a Palavra, é o que nós ouvimos no prefácio, na introdução do Evangelho de São João que nós lemos hoje. É um dia de grande alegria, e ninguém está excluído da participação nesta felicidade.
A causa da alegria é comum a todos nós, porque nosso Senhor, vencedor do pecado e da morte, não tendo encontrado ninguém isento de culpa nesse mundo, veio libertar a todos. Por isso, o justo exulta de alegria, porque a libertação é para ele, aproxima para ele a vitória. O pecador se rejubila, porque é oferecido a ele o perdão. E o pagão é reanimado, porque é chamado à vida. Esse é o Natal, né? Um Cristo que vem para salvar a todos, não ter encontrado ninguém digno desta salvação. Esse Cristo anunciado no Antigo Testamento, como bem nos lembrou a carta aos Hebreus, né? Muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Quem nos deu a conhecer Jesus Cristo foram os profetas. Por isso que no tempo do Advento nós lemos muito o profeta Isaías, e através dele conhecemos a esperança que foi surgindo no povo de Israel. A carta aos Hebreus continua dizendo: nestes dias que são os últimos, ele nos falou por meio do Filho, a quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também ele criou o universo. Este é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. O Cristo é a expressão do ser de Deus. Vendo Cristo, nós vemos Deus. Hoje nós não vemos mais o Cristo fisicamente. Vendo a igreja, nós vemos o Cristo. E, consequentemente, vemos Deus. É interessante quando a gente lê os 4 evangelhos. O Evangelho de São João é o último a ser escrito. O primeiro a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. Marcos tinha pouca informação, então ele já começa o Evangelho com Jesus Cristo com 30 anos. Fala assim: no tempo que João começou a pregar o batismo, tal. Então Cristo já é adulto, ele começa na prisão do João Batista. Aí vem o Evangelho de São Lucas, ele volta um pouco para trás, ele começa com a infância de Jesus. Aí a gente passa a conhecer Jesus do nascimento aos 7 anos. São Mateus vai um pouco mais atrás, ele começa mostrando Abraão, Jesus, descendente de Davi, descendente de Abraão, a genealogia que nós lemos nesta semana na missa. E São João, que tem mais material, ele vai ao início da criação. Então, Marcos coloca Jesus na pregação de João Batista, Lucas coloca Jesus no seio de Maria, Mateus coloca Jesus em Abraão, e João coloca Jesus em Deus, na criação. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Cristo, palavra de Deus, é também Cristo Criador. Não é Deus Pai Criador, é Cristo Criador, porque ele estava junto de Deus. E tudo foi feito por meio da palavra, e sem ela nada se fez. E esta palavra se faz carne e habita entre nós, E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. É este o mistério que nós celebramos hoje. O Natal não é apenas o aniversário de Jesus Cristo, é a data em que Deus decidiu assumir a nossa humanidade, como disse a oração de abertura da missa, para que nós pudéssemos participar da divindade dele. Um dia nós seremos divinos. Nós pedimos no início desta missa, essa missa é toda orientada nessa direção. Ó Deus, que nós possamos participar da sua divindade, como Cristo participou da nossa humanidade.
Então, é Deus que se faz homem, Deus que se diminui para nos elevar. Esse é o Natal. Isto é o que nós celebramos hoje. Não é apenas o aniversário de Jesus Cristo, mas a data em que Deus decidiu se tornar carne e habitar entre nós. Esse Deus que é luz. São João entendia isso tão profundamente. Ele era amigo de Jesus Cristo, ele viveu com Jesus Cristo, ele entendeu isso tão profundamente que isso lhe causa uma tristeza imensa. Sempre no meio há uma frase triste: a luz brilha nas trevas e as trevas não conseguiram dominá-la. Ele veio para dar testemunho da luz, daquele que era a verdade, daquele que vindo ao mundo ilumina todo o ser humano. Mas o mundo não quis conhecer essa luz. Ele fala isso com muita tristeza, né? Como que esse Deus que é puro amor, que vem viver no nosso meio, e nós não quisemos conhecê-lo, e nós não quisemos esta luz, mas houve alguém que quis. Por isso a todos que receberam essa luz, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos e filhas de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da carne, nem do homem, mas de Deus mesmo. Há uma consolação, há um resto que compreendeu esta luz, que compreendeu o significado da vinda de Deus a este mundo em Jesus Cristo. Dessa compreensão vem a frase fundamental do texto: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória. Que maravilha, né? Deus se faz homem, Deus se faz carne para todos nós, para o cristão, para o pagão, para o pecador. Brilha essa luz. E todos nós devemos nos alegrar nesta luz. Então, desde ontem, é um dia de extrema alegria, um dia de exultação, um dia de júbilo, porque nós celebramos o dia em que Deus nos deu a oportunidade de participar da divindade dele. O dia em que Deus nos deu a oportunidade de conhecê-lo fisicamente, porque quem viu a Cristo, viu ao Pai. Então, toda uma alegria cristã, motivada pela fé, que nos inunda neste dia, na noite passada, neste dia e neste tempo de Natal que começa agora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai.